Quando nós lemos o livro do Apocalipse nos seus capítulos iniciais, nós percebemos que Jesus, ele agora vai escrever, vai ordenar João, na verdade, né, que escreva as 7 igrejas da Ásia Menor. Essas igrejas, elas estavam vivendo situações e problemas com os quais Jesus queria tratar. Jesus queria tratar os problemas dessa igreja e ele agora vai ordenar a João que escreva elas para que esses problemas sejam resolvidos. A gente percebe que Jesus, ele vai agora lidar com as igrejas como médico e paciente. Ele vai pedir a João que escreva as cartas como se fossem laudos médicos a respeito da situação espiritual de cada igreja. Ao meditarmos nas 7 cartas, nós percebemos que existia uma igreja dentre as 7 que estava em um estado espiritual muito difícil e complicado de se lidar. E é a igreja em Laodiceia. A igreja em Laodiceia era o paciente de Cristo que estava em um estado de saúde espiritual mais complicado, porque ela é a única igreja que no laudo médico não tem nenhuma qualidade, não tem nenhum aspecto negativo, nenhum aspecto positivo. Pelo contrário, é a igreja que recebe reprovações severas de Jesus em relação a todas as outras. Por exemplo, a igreja em Sardes, a gente vê que, apesar de aparentemente ser uma igreja que estava em um estado de dificuldade espiritual também, ela recebe elogios. Você olha assim, Jesus dizendo para a igreja: vocês têm fama de que vivem, mas vocês estão mortos putrefos. Pois é, mas até a igreja em Sardes estava melhor do que a igreja em Laodiceia. Agora, qual é o problema dessa igreja? O problema da igreja em Laodiceia é que ela até consegue ver, mas ela não consegue enxergar. E Jesus está lidando com esse problema de forma tão severa, tão profunda. Ele vai lidar com esse problema de forma tão séria que ele já começa a epístola dizendo: isto diz o Amém, aquele que é a testemunha fiel e verdadeira. Jesus, ele está dizendo: eu sou aquele que fala verdadeiramente, cuja palavra é fiel. Eu sou o Amém. Em outras palavras, eu sou aquele a quem as declarações são absolutamente verdadeiras. Nenhum de vocês aí tem a possibilidade de levantar a mão e dizer: não, esse Jesus aí tá falando balela, esse João aí tá escrevendo coisa que não tem nada a ver com nós, a gente tá tudo top, a gente não tem esse, a gente não tá assim não. Não, vocês não podem dizer isso. Vocês não podem pensar que essa carta não é para vocês. Por quê? Porque eu sou a testemunha fiel e verdadeira. O que eu falo não é mentira, não é engano, não tem fraudulência, não tem falcatrua, não tem engano. O que eu falo é absolutamente verdade. Eu sou, disse Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Então, como é que Jesus ele vai se apresentar para a igreja? Ele vai se apresentar dizendo: eu sou um médico cujo laudo médico é absolutamente verdadeiro. O que eu vou apresentar aqui no laudo médico da carta que vai chegar em vocês é totalmente verdade. E não tem como negar. Nem pense que é mentira, que é engano, que não tem nada a ver com você, porque é com você. E qual é o problema da igreja em Laodiceia? A igreja em Laodiceia, como eu acabei de destacar, ela tem um problema de visão seríssimo, meus irmãos. É uma igreja que até vê, mas não enxerga. Um problema de cegueira espiritual que Cristo vê como algo que precisa ser tratado urgentemente. E esse problema de visão se evidencia na maneira como a igreja pensava a respeito de si mesma. Olha o que eles dizem: eu sou rico, próspero, não tenho falta de nada. Não, a gente está crescendo, a gente está fluindo, a gente está
poderosozão. A gente tá se desenvolvendo, nós estamos alcançando novos horizontes, nós estamos avançando, nós estamos indo, nós estamos prosperando, a gente tá firme, estamos de pé, Deus está com a gente, tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Aí Jesus disse: vocês não percebem que são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Em uma frase, Jesus declarou 5 sentenças negativas sobre essa igreja. Você percebe o problema de visão terrível aqui, que eles pensam: não, a gente é rico, a gente é próspero, a gente está crescendo, a gente não tem falta de nada, está tudo dando certo, está tudo indo bem, está tudo fluindo. Não, está tudo bem, a gente tá ok. Jesus diz: não, vocês estão com problema de visão, porque a realidade das coisas vocês estão em estado de desgraça. E Jesus começa do pior para o menos pior. A desgraça é a ausência da graça. Miséria, pobreza, cegueira e nudez. Vocês não estão conseguindo compreender as coisas e enxergar as coisas como elas realmente estão. Um problema de cegueira espiritual que precisa ser tratado. Jesus agora diagnostica essa igreja com o problema dela. Seu problema de saúde é cegueira. Você percebe que o cego fisicamente, ele pode entrar no reino de Deus. Mas o cego espiritual não pode entrar no reino de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, algo que tenho aprendido em minha vida cristã. Enfermidades físicas e emocionais não nos impedem de entrar no reino de Deus. O depressivo pode ser salvo. O salvo pode ter depressão. O coxo, o paralítico pode ser salvo. O salvo pode ser paralítico e coxo, porque Deus pode não o curar, como ele não curou Timóteo, que tinha problemas estomacais, como ele não curou Trófimo, que Paulo disse que deixou doente. Agora, aquele que tem enfermidades espirituais não pode entrar no reino de Deus, porque toda enfermidade espiritual está relacionada a pecado. E como diz o hino da harpa, no céu não entra pecado. Por isso que Jesus vem tratar as enfermidades espirituais dessa igreja. A enfermidade espiritual dessa igreja, a pior é a cegueira, e ele diz: vocês estão cegos. Vocês não estão conseguindo entender as coisas da maneira como elas realmente são. Então Jesus, ele dá o laudo médico. O problema, ele apresenta o problema. Vocês estão enfermos, cegos, não estão vendo a situação espiritual de vocês. Agora Jesus, ele também apresenta o medicamento. Louvado seja Deus que Jesus, ele não é apenas aquele que diz: você está enfermo. Jesus é um médico que também apresenta a solução para as nossas enfermidades. E nesse caso ele apresenta o medicamento para essa igreja. E o medicamento é: eu o aconselho a comprar de mim colírio para aplicar nos olhos. Aconselho que compres de mim colírio para ungir os teus olhos, a fim de que possas enxergar. Seu problema é cegueira espiritual. Solução: colírio. E o que é o colírio aqui para nós na prática? O colírio é o autoexame. Aquela igreja tinha a dificuldade de ter um autoexame absolutamente superficial, porque ela não se julga de acordo com a sua condição espiritual, ela se julga de acordo com a sua condição material. Estamos prósperos, estamos ricos, estamos crescendo, estamos ficando famosos, a gente tem um templo mais luxuoso de toda a Ásia, nós somos poderosos, Deus está abençoando a obra, a gente está crescendo, a gente está desenvolvendo, o ministério crescendo, e isso. Aí Jesus diz: não, vocês estão enganados, vocês estão absolutamente cegos. Vocês precisam de um colírio, de um autoexame mais profundo. Vocês precisam de autoexame mais profundo.
Vocês precisam de colher. Então, qual é a solução de Deus para a nossa cegueira espiritual? É o autoexame. É o ajoelhar-se, é o sentar-se e se perguntar: como é que eu estou? Como é que eu tenho vivido? Como está o fluxo do sangue de Cristo nas minhas veias espirituais? Como é que meu coração está batendo espiritualmente? Como é que eu estou? Como é que eu tenho vivido? Como é que eu tenho falado? Como é que eu tenho agido? O que é que eu tenho praticado no secreto? O que é que eu tenho feito? O como eu estou espiritualmente é o colírio espiritual que Jesus ele nos dá. Então nós percebemos que a cura para a cegueira espiritual é o colírio do autoexame. E Paulo, ele sabia o poder desse medicamento. Não é à toa que nas suas cartas ele escreve: julgai-vos a vós mesmos, julgai-vos entre vós, julgai-vos a vós mesmos e provai-vos a vós mesmos. No texto da ceia, o famoso texto da ceia, ele escreve: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E lógico que esse texto não está se referindo apenas ao dia da ceia. O colírio deve ser aplicado sempre. Sempre que a cegueira espiritual da visão superficial estiver sobre nós. E a gente achar que está tudo bem, que Deus está com nós, que a gente está crescendo, estamos prosperando, Deus está agindo, sendo que na verdade nós não estamos corretamente vivendo a palavra de Deus. Nós estamos vivendo a palavra de Deus de modo superficial. Nós estamos nos enganando a nós mesmos. E uma coisa que eu vi muito interessante e muito importante é que quando o diabo ele não consegue nos derrubar, ele nos empurra. Continue indo. Continue indo. Continue correndo. Continue como você tá. Você tá bem, isso. Vá correndo, vá correndo. Isso, Paulo, vai matando os cristãos, mata tudo, é tudo blasfemo, tudo pecador. Estão adorando aquele homem lá que morreu na cruz, que eles dizem ser Deus, mas é tudo mentiroso. Mata mesmo. Isso, Paulo, mata. Até que um momento Paulo cai e diz: realmente. E é aí que o colírio é aplicado nos olhos espirituais de Paulo. Quando os olhos carnais de Paulo ficam cegos, é aí que o espírito dele vê claramente que Cristo é o Senhor dos Exércitos, que Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, para você que se encontra nessa condição espiritual, aplique em você. Compre de Cristo, através da oração, através do autoexame, através da súplica, esse colírio, o colírio da visão profunda espiritual a respeito da nossa própria saúde, que nos faz enxergar como é que nós realmente estamos na presença de Deus. Se você chegou até aqui, curta, compartilhe, comente. Se quiser me corrigir em alguma coisa que eu falei errado, você pode estar fazendo isso, entendeu? Eu aprendo com a correção. A Bíblia diz que na multidão de palavras não falta o tropeço. E que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus.